chegou a hora de falarmos de economia aqui na segunda edição do Jornal da Cidade e a notícia não é muito boa, tem muita gente devendo na praça. Quem vai comentar esse assunto é Jaime Vasconcelos, nosso colunista de economia. Jaime, boa noite para você. Boa noite, Jonathan. Mais uma vez um prazer falar contigo. Realmente não trazemos uma notícia muito boa, mas talvez algumas soluções para que a população se conscientize e melhore um pouquinho aí o seu orçamento, a utilização do seu orçamento familiar. Agora, só para a gente repassar os dados, então, quero até que você me ajude na divulgação disso. Julho fechou com dados divulgados na última sexta-feira, que julho teve aumento de 10% em relação a julho do ano passado. E nos 7 meses, de janeiro a julho, todos esses meses foram positivos, né? Então, em nenhum mês a inadimplência ficou em queda, foi isso? Exatamente. Na verdade, nós já vínhamos de um ano muito difícil em termos de inadimplência, um aumento de 45% em todo o ano de 2013 em relação a 2012. Eu até esperava um arrefecimento da inadimplência, mas não foi o que aconteceu. Em ritmo menos acelerado, mas ainda assim um crescimento. Como você mesmo disse, em 2014, de janeiro a julho, um aumento de 26%. Apenas no último mês de julho, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Apenas para se ter uma ideia, são quase 190 mil novos débitos que foram incluídos no SCPC, no Serviço Central de Proteção ao Crédito aqui de Araraquara. Lembro que não é só da população de Araraquara, mas é a micro-região que também compra na nossa economia e não pagou. Neste caso, esse aumento de 26% não é uma boa notícia. Bom, nós vamos inclusive agora chamar uma reportagem que mostra, na verdade, uma pesquisa encomendada pela Serasa ao IBOP que mostra que os jovens têm o pior nível de educação financeira. O dado é mais preocupante ainda porque o índice deste ano piorou em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos ver. Você anota suas despesas? Não anoto. Eu gasto bastante, mas eu não anoto, não tenho costume de anotar. Deveria fazer. Você prefere fazer suas compras à vista ou sempre parcela? Compras menores do dia a dia à vista e as compras maiores, celular, alguma coisa assim, parcelado. Perguntas como essas foram feitas para mais de 2.000 pessoas de 140 cidades de todo o país. E as respostas não foram muito animadoras. Uma pesquisa mostrou que jovens de 16 a 24 anos são os que têm o menor nível de educação financeira entre os brasileiros. Na teoria, eles até sabem sobre o assunto, mas na prática adotam um comportamento ruim com as finanças. E tanto o conhecimento sobre educação financeira quanto o comportamento foram itens utilizados para compor o índice da pesquisa. É preocupante, o jovem está numa situação, demonstra para a gente uma situação de menos preocupação com o futuro, um pouco de displicência com relação às decisões que ele toma de consumo, sem se preocupar muito se ele está gastando mais do que ele ganha. O indicador vai de 0 a 10. Quanto maior o número, melhor o nível de educação financeira. Metade dos entrevistados tiveram notas de 0 a 6 e somente 3% tiveram notas acima de 8. Os jovens foram os que tiveram as notas mais baixas e elas caíram em relação a 2013. Para este especialista, o desafio é formar brasileiros que tiveram pouco estímulo à educação financeira em um período em que o acesso ao crédito está mais fácil. A única saída que nós temos é reeducação financeira para esses jovens e adultos que já estão trabalhando, para as crianças a educação financeira. Nós estamos falando de hábitos, costumes, comportamento. Pois é, esse então é o resultado dessa pesquisa que não chegou a uma boa conclusão, né? Os jovens são os piores pagadores. Agora, o que explica isso, Jaime? O que faz com que os jovens tenham essa dificuldade extrema de conseguir manter o pagamento das suas contas em dia? Eu creio que seja a impulsividade na hora do consumo, aliado também à falta de experiência na contratação do crédito. Uma gama muito grande de população, nos últimos 15 anos, ganhou poder de compra através de emprego e também do acesso ao crédito. Essa população é muito jovem e, neste caso, pouca experiência faz a diferença para o descontrole do orçamento. Você observa que essa população tem acesso ao crédito através do cartão de crédito, que é uma modalidade onde embutem altas taxas de juros, o rotativo chega a 250% ao ano em média. Então, alia-se falta de experiência,
compras de forma compulsiva, muitas vezes no comércio, na área de serviços e também em uma modalidade onde há alta taxa de juros. A transição de endividado para inadimplente não se torna muito difícil e é o que tem acontecido. Jonathan, a gente sabe que a população sabe muito bem o quanto ganha. Nós sabemos o nosso salário, mas sabemos muito pouco o quanto gastamos. Você observa a população dizendo que gasta muito, que tem muitos custos, mas poucos sabem, na verdade, quanto se gasta por mês. A mesma coisa quando se tem um empréstimo, poucos sabem o valor total do que se vai pagar, pensa-se apenas na parcela. E não pode se planejar uma vida financeira, principalmente no início da vida profissional, sem saber o quanto se tem de gasto. Saber apenas o que se ganha não é um bom caminho para se ter uma saúde financeira muito mais saudável. É o que tem acontecido no Brasil, é uma tendência de países que nesse caso, está passando por uma transição de ganho de poder de compra da sua população, mas que, infelizmente, neste caso, o acesso ao crédito tem significado inadimplência. E eu penso também que na questão dos jovens, os jovens têm uma ideologia de ser aceito dentro da sociedade, né? E é difícil para ele, sabendo que ele não tem condições de talvez financiar um carro e ter um amigo que financiou um carro, então ele vai lá e financia o carro para estar no mesmo patamar desse amigo, mesmo sabendo que talvez o salário e a renda dele não seja possível para fazer isso. Então, essa influência do meio também acaba prejudicando, ou melhor, ajudando a essa inadimplência entre os mais jovens, né, Jaime? Exatamente. Foge-se da análise analítica puramente econômica e entra o socioeconômico. Você está correto. Neste momento, a gente tem um descontrole muito mais pelo que a sociedade tem imposto e as pessoas adquirido. Infelizmente, é o que tem acontecido. Aqui em Araraquara, nós temos hoje, atualmente, cerca de 36 mil pessoas no SCPC, com débitos, nos registros de débitos do SCPC. Eu imagino que em torno de 4 mil desses 36 mil tenham menos de 20 anos. E esse número pode chegar até 15 mil, ou seja, quase metade dos inadimplentes com menos de 30 anos. Exatamente a falta de educação financeira e de planejamento do seu orçamento. Bom, já que não houve, então, essa educação financeira, é preciso uma reeducação financeira que às vezes só vai acontecer, de fato, quando você já está endividado. Agora eu te pergunto, quando é que eu consigo identificar que eu estou endividado? O que significa o endividamento? O endividamento é algo muito natural. Todos nós, ou pelo menos boa parte das famílias, são endividadas. Ela tem dívidas ou compras a prazo, então você tem compromissos futuros. Quando já tem uma dívida parcelada, já significa o endividamento. Isso, é um compromisso futuro. Você está endividado, você tem compromissos a honrar. Neste caso, inadimplente significa aqueles que têm compromissos e não honrou com a data correta, ou seja, dívidas em atraso. Ter dívidas é algo natural, é algo bom para a economia, gira a economia. Porém, quando se torna inadimplente é que você não pagou, temos dívidas em atraso. Aí é uma variável extremamente corrosiva, tanto para a família, tanto para o consumidor, que perde poder de compra, perde qualidade de vida, quanto para o empresário que deixou de receber por aquela venda. Ele perde capital de giro, deixa de contratar, deixa de investir, e isso causa um problema seríssimo na dinâmica da economia. O segredo é avaliar em qual posição a família está. Se ela é uma família que honra com seus débitos, que está tudo em ordem ou não. Quem já está inadimplente, a única saída é buscar uma renegociação diretamente com quem detém o débito feito pela família. Aí que eu vou te perguntar então, como é que a gente faz essa renegociação de um modo em que eu consiga pagar essa dívida? Porque também não adianta eu renegociar com todos os meus credores e no final do mês eu não tenho dinheiro nem para me alimentar. Então como é que faço? Eu vou procurar um empréstimo pessoal para pagar todas as minhas dívidas ou eu tento negociar diretamente com o credor? Qual que é a melhor dica, Jaime? A primeira dica é buscar diretamente com a empresa com quem você fez o débito. É ela que detém da dívida, a renegociação é feita com ela. Você tem que expor que não dá para pagar neste formato e tentar buscar uma renegociação. Lembre que toda renegociação, quando concretizada, é um contrato novo. Você tem acesso a um contrato novo, a novas parcelas, a novas taxas de juros. Você só deve procurar um empréstimo pessoal ou qualquer tipo de outro tipo de crédito se ele for mais barato. Ou seja, uma dívida, por exemplo, de cartão de crédito que tem uma taxa de juros mensais aí de 12% a 15%, talvez compense, dado que as parcelas caibam no orçamento familiar, um empréstimo consignado com taxa de juros de 1% a 3%, ou até mesmo um empréstimo pessoal de 4% a 6% ao mês. Só que isso também depende da avaliação se este empréstimo, que será feito para quitar o outro, vai conseguir fazer isso. E se você também honrará com este novo empréstimo.
O segredo é tentar não se tornar inadimplente, avaliar os custos que você possui, os custos que a família possui. Neste caso, se já estiver inadimplente, buscar a renegociação. A renegociação é feita de forma direta. Lembrando que sempre você tem que observar, a população tem que observar os direitos do consumidor. Averiguar, de acordo com o PROCON, o que é direito do consumidor, quando que está infringindo alguma norma. Isso é uma consulta simples, gratuita, temos muitas informações na internet, mas que as informações têm que ser utilizadas da forma correta, tanto na aquisição da dívida quanto na renegociação da mesma. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas só para a gente terminar então, vamos fazer uma simulação. Até quanto eu posso comprometer do meu orçamento na hora de fazer essa renegociação? Se a pessoa tem um salário de R$1.000, até quanto disso ela pode dizer que ela vai ter condições de pagar essas dívidas que elas têm e manter as outras dívidas, os gastos básicos que ela precisa para manter, para continuar no mês? O cálculo não muda muito, Jonathan, pelo seguinte sentido. Se a pessoa ganha R$1.000 e quer renegociar uma dívida, ela precisa saber o valor da parcela dessa renegociação para ver se cabe nesse orçamento. A primeira coisa é colocar: você sabe que a sua receita é de R$1.000. Vamos avaliar quais são os outros custos. Se os outros custos, como água, luz, telefone, qualquer outro tipo de parcelamento, chega, por exemplo, a R$500, você sabe que você precisa colocar uma parcela de menos de R$500, porque senão você vai sobrepor a sua receita. Só que, na verdade, você não pode nem chegar ao próximo da sua receita total. Você sabe que o mês vai passar, você precisa pagar outras dívidas, pagar outros débitos, viver. E neste caso, quanto menor for essa parcela, melhor, quanto mais diluída. Lembrando que é um compromisso futuro. Não adianta você renegociar um débito do qual você também não conseguirá manter, não conseguirá honrar. Neste caso, a primeira coisa, antes de tomar a dívida, também avaliar os custos, na hora de renegociar também, para averiguar se também vai caber ao orçamento essa renegociação. É muito saudável a educação financeira, a gente sabe que não é um hábito do brasileiro, mas temos que entender que é prejudicial sair do endividamento e se tornar inadimplente. Para a família, para a qualidade dela e também para a economia do país. Enfim, então aí resta o desafio de conseguir pagar as contas para quem já está inadimplente e quem não está, tomar cuidado para não fazer dívidas demais e no final das contas não conseguir pagá-las, né? Até porque não é só a questão de estar com o nome comprometido, o nome inadimplente, tem toda a questão psicológica até de não conseguir pagar aquelas contas e aí você acaba desestruturando o seu dia a dia e fica muito difícil. Se você tiver alguma dúvida ainda, basta enviar um e-mail para o Jaime, nesse e-mail que aparece aí na sua tela. Tenho certeza que ele vai responder o seu e-mail e espero que a gente possa ter ajudado, pelo menos a você, a tirar suas dúvidas aqui na coluna de economia. Jaime, obrigado pela sua participação. Boa noite. Uma boa noite, eu agradeço. E só para lembrar, viu, Jonathan? O consumidor tem como proteção o CODECON, tem o Código de Defesa, tem o PROCON. Ele tem que se pautar e se proteger dos seus próprios impulsos. Essa é a maior dica. Eu agradeço e desejo a todos uma boa noite.